Vamos dar início então à segunda parte da aula sobre fisiologia do exercício. Tá? O que a gente vai falar agora é sobre a respiração, né? A atividade respiratória, o sistema respiratório durante a prática do exercício. A primeira coisa que a gente tem que saber, que é muito comum nas provas de concurso, é em relação e a relação PO2-PCO2, tá? Né, através da diferença de pressão. O que é a PO2? Né? Pressão do oxigênio, PCO2, pressão do gás carbônico. Então, no sangue arterial, a pressão do oxigênio fica em torno de 100 milímetros de mercúrio e a pressão do CO2, 40 milímetros de mercúrio. Tá? Essa diferença de pressão permite com que o oxigênio que está nos alvéolos passe para o sangue arterial, né? E o CO2 que está no sangue venoso, né, passe para os alvéolos, por diferença de pressão. Já que no sangue venoso a pressão do CO2 está em torno de 46 milímetros de mercúrio e a pressão no alvéolo está em torno de 40 milímetros de mercúrio. 46 e 40. Então essa diferença de pressão permite que o CO2 saia do sangue venoso para o alvéolo, e essa diferença de pressão de 40 milímetros de mercúrio no sangue venoso do oxigênio e 100 no alvéolo permite com que o oxigênio saia do alvéolo e vá para o sangue venoso, oxigenando esse sangue, transformando esse sangue em sangue arterial. Quando o sangue arterial chega nos músculos, a pressão do CO2 nos músculos é 46 milímetros de mercúrio, enquanto a pressão do oxigênio é 40 milímetros de mercúrio. Então isso permite que o oxigênio entre no sangue arterial, essa seta aqui está errada, tá? E o CO2 saia do músculo, indo para o sangue venoso, tá? Então, basicamente, a entrada ou a saída do oxigênio do CO2 nos alvéolos, no músculo esquelético ou no sangue venoso e arterial se dá por diferença de pressão, tá? Outro tema recorrente nessa área de pressão, não especificamente na área de exercício, da fisiologia do exercício, por isso eu não vou tratar aqui agora, é em relação à gasometria arterial. A gente vai fazer um vídeo específico de gasometria arterial, porque também em questões da área de respiratória, de fisioterapia respiratória, é comum cair bastante esse tipo de questão. Certo? Outra coisa importante, o centro respiratório, o centro que controla a respiração, está lá no bulbo, né? O bulbo faz parte do tronco encefálico, né? O tronco encefálico é o mesencéfalo, ponte e bulbo. Então o centro respiratório está lá no bulbo. Então todas as informações periféricas, quando eu falo informações periféricas, estado químico do sangue, temperatura central, proprioceptores nas articulações dos músculos, que se eles forem estimulados, indicam que esse músculo está em movimento, né? Se ele está em movimento, o que está acontecendo? Ele está gastando energia. Se ele está gastando energia, o que ele precisa? De oxigênio para produzir ATPs. Tá certo? Então, os proprioceptores, quando eles são estimulados nas articulações e músculos, ele também envia informações ao centro respiratório lá no bulbo. Receptores no tecido pulmonar, ele também envia informações ao bulbo. Por quê? Se você aumenta a distensão do tecido pulmonar, o que isso está indicando? Está indicando que mais ar está entrando, mais ar está saindo. Eu estou aumentando o volume corrente.
Se eu estou aumentando o volume corrente, eu estou estimulando esse organismo a produzir mais oxigênio, a absorver mais oxigênio e eliminar mais CO2. Provavelmente esse corpo está fazendo o quê? Algum tipo de exercício, algum tipo de atividade que também gasta energia. Quimioreceptores periféricos também, na aorta, na carótida, também enviam informações. Então, na aorta e na carótida, também enviam informações ao bulbo do que está acontecendo, né? Como que está essa relação oxigênio-CO2, para que o bulbo envie informações aos músculos respiratórios para que eles aumentem ou diminuem a sua atividade. Tá certo? Então, esse conceito, esse entendimento também desse processo todo aí, ele também é importante nessas provas de concurso. Um outro dado aqui que a gente falou no vídeo anterior, né, lá na parte 1, sobre limiar de lactato. Tá certo? O limiar de lactato, que é esse amarelo, representado em amarelo aqui, indica em que ponto do determinado nível de intensidade de exercício o corpo passa a desequilibrar no processo de aproveitamento, né, e de produção de lactato. Nesse ponto aqui, o que eu tenho? Basicamente, nesse ponto aqui, eu tenho um aumento de lactato maior do que o processo de absorção. Isso pode levar à alteração do pH, como foi falado no vídeo anterior, e levar à interrupção do exercício. Tá certo? Então o limiar de lactato me mostra isso. Ele pode servir inclusive para a prescrição da intensidade do exercício, do treinamento, etc. Muito parecido, um comportamento muito parecido, eu tenho o limiar ventilatório, né? Que ao invés de eu analisar a quantidade de lactato produzido, eu avalio o volume corrente, né, o litros por minuto. Aqui VE, que é igual a volume corrente, litros por minuto. Então, à medida que a intensidade do exercício vai aumentando, essa quantidade de litros de volume corrente vai aumentando de maneira linear. Quando um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Isso que indica um comportamento linear. Quando chega num determinado ponto, esse comportamento linear ele se perde, ou seja, o aumento da intensidade gera um aumento no volume corrente, mas não naquela mesma proporção que vinha anteriormente, né? Então eu tenho o limiar ventilatório. Então esse limiar ventilatório também pode ser parâmetro para indicar que o organismo não consegue manter a sua atividade normalmente como ele vinha mantendo. Entendeu? Então, além do limiar de lactato, você também tem o limiar ventilatório, que mostra a relação do volume corrente, isso é importante, tá? Do volume corrente com a intensidade do exercício medida pelo VO2. E aí você pode perceber que o comportamento do volume corrente, o comportamento de parâmetros respiratórios são muito parecidos, tá? O VO2 se comporta dessa maneira, o volume corrente se comporta dessa maneira. O VCO2, o que é o VCO2? É o volume de gás carbônico. E a hemoglobina também se comporta dessa maneira. Existe um determinado momento, né, existe um determinado limiar para cada parâmetro desse ventilatório, em que o organismo, a partir do aumento da intensidade do exercício, ele perde a capacidade de se adaptar e manter aquela palavra mágica que a gente falou bastante no vídeo anterior, que é homeostasia, ou seja, a constância do meio interno, né? Se eu perco a homeostasia, eu gero alguma alteração importante no meio, né? E essa alteração
ela pode gerar uma série de consequências. No caso do exercício, o que? A interrupção do exercício. O cara chega à fadiga e aí ele tem que parar o exercício porque ele já não consegue manter a mesma atividade. Agora a gente falou da parte circulatória no primeiro vídeo, falamos um pouquinho sobre a parte respiratória. Agora a gente vai falar sobre os princípios gerais de prescrição de exercício, que também são assuntos importantes, relevantes para os concursos públicos. Quais são os princípios gerais da prescrição de exercício? São 3. O primeiro é a sobrecarga, o segundo é a especificidade e o terceiro é a reversibilidade. O que são esses conceitos? Primeiro, a sobrecarga, ela diz o seguinte: esse princípio da sobrecarga implica que há um ponto limiar, então tem um ponto limiar, um determinado ponto, que precisa ser excedido antes de uma resposta adaptativa ocorrer. Ou seja, esse princípio da sobrecarga diz que eu preciso sobrecarregar, dar uma carga maior do que vinha sendo dado, para que esse organismo responda satisfatoriamente ao meu exercício. Ou seja, se eu mantiver sempre constante a minha intensidade de exercício, não vai haver uma melhora ou a outra adaptação. Então eu tenho um ponto limiar em que eu preciso ultrapassar esse ponto a todo momento, para que esse meu exercício, para que essa minha atividade, ela possa gerar alguma adaptação, alguma resposta adaptativa ou uma melhora no desempenho, que é o que eu quero com a prática do exercício, tá? Um outro princípio é a especificidade. Diz que as adaptações em razão do treinamento são específicas para as células que foram sobrecarregadas e seus elementos estruturais e funcionais. Então, se eu estou com uma atividade em que eu trabalho força, né, eu vou ganhar como parâmetro força. Se eu for medir a capacidade aeróbica, eu posso obter uma melhora, mas não tão significativa quanto na força. Se eu trabalho um parâmetro de flexibilidade e for medir força, eu vou perceber que não há uma melhora na força tão significativa quanto há na flexibilidade. Então, o exercício, ele é específico para a atividade realizada. Ele é específico para a atividade realizada. E a reversibilidade? A reversibilidade é tudo aquilo que você ganhou, você pode perder, né? As adaptações induzidas pelo treinamento, elas são passageiras. Se você não mantiver uma regularidade, se o exercício não for regular, tá? Tudo aquilo que você ganhou com o exercício, isso pode se perder. Então são esses os 3 princípios gerais da prescrição do exercício: sobrecarga, especificidade e reversibilidade. A prescrição do exercício propriamente dito. Então você tem a aptidão cardiorrespiratória, a força muscular e a flexibilidade, né? São elementos da aptidão física. Então são elementos da aptidão física. A capacidade cardiorrespiratória, a força muscular, né, a hipertrofia e resistência muscular, e a flexibilidade. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre aptidão cardiorrespiratória. O que seria o conceito de aptidão cardiorrespiratória? Os aprimoramentos na capacidade do coração fornecer oxigênio aos músculos ativos e na capacidade dos músculos gerarem energia com esse oxigênio. O que isso basicamente é? É o conceito de VO2 máximo. Né? O que é o VO2 máximo? É o débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa. O débito cardíaco fala muito sobre a capacidade do coração em fornecer oxigênio. E a diferença arteriovenosa, a capacidade dos músculos gerar energia com esse oxigênio, a capacidade que ele tem de absorver e gerar energia com esse oxigênio, tá? A melhora na aptidão cardiorrespiratória, ela é medida pela avaliação do VO2, por isso que eu estou dizendo, né? O conceito do que é
a aptidão cardiorrespiratória está relacionada diretamente ao VO2. Então, se eu quero avaliar a aptidão cardiorrespiratória, eu meço o meu VO2 máximo, não o VO2 da atividade, não o volume de oxigênio que aquela determinada atividade gasta, mas o meu VO2 máximo, que está relacionado diretamente com a frequência, duração e intensidade do exercício. Tá? Então, de maneira resumida, se eu quero medir a capacidade, a aptidão cardiorrespiratória, eu faço a medida do VO2 máximo. E aí, como eu avalio o VO2 máximo? São diversas maneiras que você tem de avaliar. Você tem os testes de campo, né? São diversos eles. Teste de Cooper, teste de caminhada de Rockport, teste de corrida de 1,5 milha, tá? Você não precisa decorar essas fórmulas, só é você entender que esses são testes de campo. Então você coloca o cara lá para correr num determinado tempo, pega a distância percorrida em metros por aquele sujeito, joga numa fórmula e aí você tem o VO2 máximo. Tá? Teste de caminhada de Rockport, a mesma coisa, é uma caminhada de 1 milha, você vai levar em consideração o peso corporal do sujeito, a idade do sujeito em anos, o sexo, a frequência cardíaca e o tempo em minutos que ele realizou essa caminhada de 1 milha. Joga tudo isso na fórmula, todos esses dados na fórmula, você tem o VO2 máximo. Teste de corrida de 1,5 milha, você vai jogar o tempo na fórmula e também vai sair lá o VO2 máximo. Né? Isso são o que a gente chama de medidas indiretas do VO2. Qual o grande problema dessas medidas? A chance de erro ele é maior. Né? Porque ou você pode subestimar, ou seja, avaliar um VO2 abaixo do que realmente o sujeito tem, ou superestimar. Tá certo? A avaliação padrão ouro do VO2 é a ergoespirometria, né? Permite a avaliação dos gases expirados e realmente o consumo de oxigênio e a produção de CO2. Então, o que a gente considera de padrão ouro para avaliar a aptidão cardiorrespiratória. Então, qualquer estudo em que você está avaliando uma nova maneira, em que você está estudando uma nova maneira de avaliar o VO2, você tem que comparar com a ergoespirometria, que é o padrão ouro na avaliação da aptidão cardiorrespiratória. Uma outra maneira de você avaliar também de forma indireta e até de prescrever exercícios é o teste de caminhada de 6 minutos. É muito usual na prescrição da reabilitação pulmonar, né? Você usar isso, é muito comum usar isso com pacientes com DPOC, né? Você faz, o paciente tem todo um processo, ele caminha durante 6 minutos, e aí você vai avaliando frequência cardíaca e nível de saturação, né? Frequência cardíaca e nível de saturação, e isso vai te gerando uma quantidade de metros em que esse sujeito vai caminhar, e você avalia se ele está dentro da normalidade de acordo com padrões e estudos estabelecidos na literatura. Tá certo? Isso também é uma maneira de fazer isso. Agora, quando você avaliou o VO2, você quer prescrever um exercício, existem os componentes de uma sessão de treinamento, que basicamente é um aquecimento, uma fase realmente que o sujeito vai praticar o exercício, e uma fase de desaquecimento, mais uma fase de recuperação. Tá? Na fase de endurance, na fase de exercício, você pode variar de acordo com o método de prescrição de exercício. Nesse caso aqui, ele está usando a frequência cardíaca máxima. Tá? Então, ele está usando 85% da frequência cardíaca máxima e 70% da frequência cardíaca máxima como limite inferior e 80% como limite superior. Então, o sujeito, durante o treinamento, ele tem que ficar mais ou menos nesses parâmetros de frequência cardíaca, de 140 a 155 batimentos por minuto, para um sujeito que tem uma frequência cardíaca máxima de 170 batimentos por minuto. Tá? Essa frequência cardíaca máxima ela pode ser dada por aquela fórmula já conhecida, que é a idade 220 menos a idade. Ou você pode, através da ergoespirometria, né, ou de um teste de esforço, que é um teste submáximo, não a ergoespirometria, não, o teste de esforço que você avalia a condição também cardiorrespiratória, você pode ter ali
a estimação da frequência cardíaca máxima do sujeito, que é melhor do que você usar o 220 menos a idade. Tá? Então, essa seria os componentes de uma sessão de treinamento. E como prescrever esse exercício? Eu posso prescrever esse exercício através do VO2 máximo. Se eu avaliei o VO2 máximo e eu tenho o VO2 máximo desse sujeito, eu posso prescrever a partir desse VO2 máximo, né? Então, em percentual desse VO2, 60%, 70%, 80% do VO2 máximo, dependendo do que você tem como objetivo. Essa aqui é uma fórmula do Colégio Americano de Medicina do Esporte, em que você usa o VO2 máximo e o VO2 de repouso. O que é esse VO2 de repouso? É 3,5 ml por quilo por minuto, que é igual a 1 MET, o famoso MET, né? 1 MET, 3,5 ml por quilo por minuto. Tá? Então é o que eu uso aqui na fórmula para indicar o VO2 de repouso. O quanto que eu gasto se eu estiver parado, sem fazer nada. O quanto de oxigênio eu preciso para manter as minhas atividades normais. Eu preciso de 3,5 ml por quilo por minuto a cada minuto, né? Então é fácil. Se eu tenho 100 quilos, por exemplo, eu preciso de 350 ml de oxigênio a cada minuto. Tá certo? Então eu posso prescrever o exercício no parâmetro intensidade através do VO2. Eu posso prescrever também usando a frequência cardíaca, né? Por quê? Porque, olha só, percebe o seguinte, como que é o comportamento linear da frequência cardíaca? Quando eu estou avaliando a idade e a frequência cardíaca máxima, eu percebo o seguinte, que à medida que a idade vai passando, o sujeito vai diminuindo essa frequência cardíaca máxima, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, o outro diminui. Num comportamento bem linear, não totalmente linear, que você tem os outliers, os foras da curva, né? Mas um comportamento bem linear. Esse comportamento também é muito parecido entre o VO2 e a frequência cardíaca. Então, à medida que aumenta o VO2, ou seja, à medida que aumenta a intensidade do exercício, a necessidade de oxigênio, eu aumento a frequência cardíaca de maneira quase que linear, na mesma proporção, né? Então, por isso eu posso prescrever a frequência cardíaca se eu não tiver o VO2. O ideal seria você prescrever a partir do VO2. Se você não tem o VO2, você prescreve a partir da frequência cardíaca máxima. Então é aquele mesmo esquema que eu falei, 220 menos a idade, você tem a frequência cardíaca máxima, você tem a frequência cardíaca de repouso, tá? Que ele basicamente existem protocolos para obtenção dessa frequência cardíaca de repouso, mais ou menos aí deixa o paciente 5 minutos em repouso, após esses 5 minutos você mede a frequência cardíaca, você tem a frequência cardíaca de repouso e você trabalha também com percentuais dessa frequência cardíaca. Tá? É como eu mostrei aqui, ó, numa sessão de treinamento. Ele trabalhou em percentuais, 85, 70, o limite inferior 70, o limite superior 85. Então ele trabalhou nessa faixa, né, durante a sessão de treinamento. Então ele trabalhou com o percentual da frequência cardíaca máxima. Tá? Esse aqui é um estudo bem interessante que mostra o quanto de carga, de intensidade de exercício a partir das diversas formas que você tem de prescrever o exercício, tá? Que quando ele é muito baixo, você tem uma frequência cardíaca máxima de 45 a 55%. Quando o exercício é leve, você tem em torno de 55 a 70% da frequência cardíaca, não, de 70 a 80% da frequência cardíaca máxima. Quando o exercício moderado, de 80 a 90% da frequência cardíaca máxima, e acima de 90% da frequência cardíaca máxima, você tem um exercício pesado. Aqui ele mostra, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, a escala de Borg, que é a maneira também de você prescrever o exercício a partir da escala de Borg, a partir do VO2 máximo, quando a gente mostrou, tá? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar, se eu estou usando como prescrição o VO2 máximo, que era um exercício pesado, né, o famoso HIIT, por exemplo, que é o exercício de alta intensidade, exercício intervalado de alta intensidade, eu trabalho com 80% do VO2 máximo, ou eu trabalho com mais de 90%
da frequência cardíaca máxima durante os intervalos de alta intensidade. Tá? Eu posso prescrever também através do limiar de lactato, né? Não é uma usual na prática clínica, mas também pode ser utilizado. E ele coloca também até nos possíveis limiares de lactato, né? No primeiro limiar de lactato em torno de 40 a 60% do VO2 máximo, e o segundo limiar de lactato em torno de 60 a 90% do VO2 máximo. Tá certo? Então é uma maneira de você quantificar o quanto desse exercício ele está sendo leve, muito leve ou moderado. Tá? Então, por exemplo, eu estou com um determinado paciente, eu quero fazer uma prescrição de exercícios de aptidão cardiorrespiratória, em exercícios muito leves, eu vou medir a frequência cardíaca máxima dele ali em torno de 60 a 70% e vou garantir que esse paciente está fazendo uma atividade muito leve. Esse é um dos parâmetros. Tá? Existem outros parâmetros de nível de intensidade do exercício. Tá certo? E por último, que eu comentei, a escala de esforço percebida, a escala de Borg, você pode utilizar. Ou você pode utilizar a de 0 a 10 ou de 6 a 20. Tá? Então o paciente está lá fazendo exercício, você mostra a escala, ele fala, ó, de 0 a 10 quanto que é? 1. Aí você sabe que a atividade ela tá fraca. Se ele passa para 2, muito fraca. Se ele está a 2, ele passa a ter a intensidade fraca, considerada fraca. Se é 3, a quantidade moderada, e assim sucessivamente. Nesse estudo aqui, por exemplo, para considerar uma atividade leve, a escala de Borg tem que estar entre 6 e 9 na escala até 20. Então ele tem que estar entre 6 e 9. Ó. Tá vendo? Ou ele é muito, muito leve ou muito leve. Tá? Naquele mesmo estudo, ele mostra que a escala de Borg teria que ser acima de 14. Ó. É o que ele mostra aqui. Acima de 14, ele já começa a ficar um exercício pesado, difícil e muito, muito difícil. Tá certo? Então é isso, a gente termina o segundo vídeo da série de vídeos sobre fisiologia do exercício. A gente faz um próximo vídeo em que a gente vai falar um pouquinho sobre força e flexibilidade. Não é tão comum nas provas de concurso, mas também aparece alguns conceitos importantes de isometria, excêntrico e concêntrico, que a gente já viu em vídeos anteriores que aparece. Então a gente vai falar de força e flexibilidade. E o último vídeo da série de fisiologia do exercício, a gente vai selecionar algumas questões aí importantes de concursos anteriores. Tá certo? Então quem gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal e divulgue, porque só assim a gente consegue manter esse projeto de pé. Tá certo? Até o próximo vídeo.